Vamos falar então do Dianabol ou da metandrostenolona, que é um esteroide anabólico de potencial anabólico muito forte. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Tô com o Floquinhos aqui, o cachorrinho dos esteroides. Porque com certeza o Dianabol é uma droga que ficou muito popular, né, na década de 80 por causa dos Jogos Olímpicos, né, onde a gente tem ali os primeiros casos de doping do Dianabol e também teve aquela relação de ser uma droga criada pro exército e tal. Bom, o Dianabol para mulher não costuma ser utilizado, porque o efeito androgênico dele é alto, então muitas mulheres virilizam, o que torna uma droga desinteressante, né, de certa forma. Obviamente atletas femininas de altíssima performance vão acabar fazendo a utilização, porque já não é mais uma preocupação, o efeito de masculinizar. Porém, para homens, é uma droga de potencial anabólico muito bom, que custa barato e que é oral, né? Existe a versão injetável também, é verdade, mas não é muito popular. Então ela caiu muito no gosto popular, vamos dizer assim. Porém é uma droga extremamente forte, perigosa, com bastante efeito colateral. Isso e muito mais eu comentei no meu curso de esteroides, que o link está aqui na descrição. Eu já tive muitos relatos de alunos da consultoria que fizeram um ciclo de Dianabol sem nenhum tipo de outro hormônio, como por exemplo a testosterona. Mas no geral, pessoal, isso daí é um erro, tá? Porque o Dianabol ele agride bastante o eixo e aí você vai ficar com a libido baixa e é rápido, né? Porque às vezes você pode falar assim, mas eu vou comprar um potinho de 100 comprimidos, vai dar para um mês e... Sim, mas com 2, 3 semanas isso já pode acontecer da libido ficar muito ruim, a ponto de ficar inexistente, né, em algumas pessoas. Vai muito de sensibilidade. Realmente é verdade que tem gente que toma e não relata muita coisa, mas ok. No geral, a Dianabol é melhor que ela se combine com uma testosterona. E eu já falei de testosterona aqui no canal, então lembra de procurar lendo Tem Mais Tema se você tiver qualquer dúvida. Pois bem, então o ciclo só de Dianabol normalmente é para uma pessoa meio desavisada ou que não se importa nada com a sua libido. E lembrando que isso vai ficar durante, né? Na TPC ali já vai voltar. Quando ela é combinada com algum outro hormônio, como por exemplo uma testosterona aí de base no mínimo, ou seja, não quero jogar uma testosterona muito alta para ficar com libido muito alta, enfim, não é interessante isso para o meu estilo de vida, então eu vou jogar pelo menos uma TRT, então a gente entende isso como uma testosterona base. Por ser uma droga oral, muitas pessoas tomam a Dianabol logo no começo de um ciclo, enquanto, por exemplo, um enantato de testosterona e uma deca, que é uma combinação bem famosa, né, que é o DDD, decaduridiana. Eu sei, o enantato não é dura, mas ele pode fazer o papel da dura, já que é uma testosterona de meia-vida, vamos colocar assim, razoavelmente equilibrada, né? Não é parecido, mas serve para a mesma coisa. Só que colocado no começo, que é chamado de kickstart, que é enquanto as outras drogas empilham, eu jogo o Dianabol, não é uma coisa tão legal, tá? Eu já até expliquei isso aqui no canal, porque leva a homeostase mais rápido. Então, normalmente, a Dianabol, ela é colocada em bons protocolos do meio para o final para justamente quebrar a homeostase. Mas isso aqui não é uma regra, tá? De repente a pessoa vai fazer, por exemplo, um ciclo de 8 semanas e se usa 8 semanas de Dianabol. Tudo bem, a testo vem subindo e a Dianabol tá ali atuando desde o começo, mas, né, como vai terminar ali com 8 semanas, tá tudo certo. Só que a gente tem que lembrar que a Dianabol é muito agressora para a nossa saúde. Então, o que ela tem de bom, que realmente é um dos esteroides mais anabólicos que vai ter, quiçá até o mais anabólico miligrama por miligrama, a retenção de líquido com ela acontece bem, mas isso se torna uma coisa positiva de certa forma, porque também ajuda na força, na recuperação muscular, né, meu amiguinho canino? Vem aqui, não tá com vontade, né? Então é uma droga muito utilizada para bulk, né, para ganho de volume muscular. Só que o que acontece? Ela também faz muito mal. Por exemplo, ela faz bastante mal para o fígado, para o colesterol. Para o couro cabeludo é verdade, um pouco menos, mas também agride. Tem gente que sente muito desconforto estomacal com ela também. Então, muitas semanas de uso, o organismo não tolera muito bem. Então, se a gente fala de um uso de 8 semanas, por exemplo, a gente vai falar de uma dose menor. Para homem, por exemplo, 10, 20 miligramas por dia. Logicamente, alguns vão falar assim, mas eu vou tomar 40. Não, tudo bem, cada um liga o dane-se que quiser na sua vida. Mas, no geral, em termos de segurança, 10, 20 miligramas por dia por 8 semanas vamos colocar assim, que é o topo do bom senso. Pelo menos sem ver a leitura dos exames, né? Que isso é muito importante também. Tem gente que, com antes disso, já vai apitar. Tem gente que, às vezes, chega com 8 semanas e tá bem, enfim. Por isso você precisa de acompanhamento médico. Quando são doses aí um pouco acima de 30, 40 miligramas, o tempo costuma ser um pouco menor. Tá? No máximo aí 6 semanas. O pessoal não costuma passar
muito disso. E doses acima, 50, 60, 70, 80 miligramas por dia, normalmente é utilizado mais em atletas ou pessoas com objetivos muito largos, distantes, e que já são muito maturadas, né, e que já conhecem muito bem o seu organismo. E normalmente aí vai ficar por volta de 4 a 6 semanas. Então normalmente a utilização é com a testosterona, por exemplo, e do meio para o final o Dianabol. Essa testo pode ter até uma deca junto, isso é bem comum misturar. Pessoal, não preciso nem falar que quanto mais você misturar, mais você vai se ferrar, né? Ah, vou ter mais resultado? Talvez, às vezes é um resultado muito pouquinho, mas o colateral vai lá em cima. Então ninguém aqui é bobo, todo mundo sabe que vai trocar saúde por resultado. E se você faz com orientação médica é muito melhor, minimamente assistido por um médico, né? Que é diferente de orientado por um médico em termos de prescrição e orientado assistido. O que isso quer dizer? Poxa, de repente eu quero tomar tal droga e o médico nem pode prescrever isso, ele nem é a favor disso, mas pelo menos ele vai te ajudar a monitorar a sua saúde. Isso é o mínimo que você tem que fazer. Uma característica do Dianabol é o aumento de força física, e isso é muito rápido. Logo nas primeiras tomadas, principalmente se é utilizada pré-treino, você sente um aumento de força muito grotesco. E isso pode ser muito bom para hipertrofia, mas pode ser muito perigoso para suas articulações, porque a articulação não ganha essa força, ela vem acostumando com o tempo. Então, se é o caso, e está ficando perigoso, trabalhar com repetições mais altas, tempo de descanso um pouquinho mais curto, é melhor. O Dianabol também, ele dá um pump muito grande. E tem gente que não entende que o pump é uma coisa legal durante o treinamento, porém essa quebra da glicose sem a presença do oxigênio de forma muito boa, ou seja, uma capacidade anaeróbica, gera muito ácido lático. Então é muito comum, por exemplo, um indivíduo tomando Dianabol que tem um ganho de peso rápido, começar a sentir canelite para fazer aeróbico, né? Enfim, o pump é tão grande que você sente uma queimação que às vezes atrapalha o treinamento. Eu já tive relato de aluno da consultoria tomando Dianabol, que, por exemplo, fazia ombro, e depois tinha que fazer tríceps, não conseguia sustentar uma rosca testa de tanto pump que tinha no ombro. Então tinha que dar um descanso, esperar, fazer um outro exercício aqui, até esse pump ir aliviando um pouco para começar. Então você vê, até o pump demais pode atrapalhar o andamento de um treino. O Dianabol, ele dá resultado rápido? Bom, muito mais rápido do que o natural e provavelmente mais rápido do que outras drogas. Só que a gente tem que lembrar que uma boa parte dos ganhos do Dianabol vem mesmo da retenção de líquidos, né? Então, aquela primeira, segunda semana, você realmente dá uma aumentada. E isso para quem é muito magrinho fica muito feliz, mas a partir do momento que você para de tomar, essa retenção de líquido sai. Isso é uma coisa positiva, tá? Vai melhorar o seu corpo, mas o peso na balança vai dar uma caída. Então, não é incomum as pessoas tomarem Dianabol, ficar com um volume muito bom, e quando para, parece que dá uma enxugada, parece que a pessoa fez um cutting de uma semana, assim. Então ela dá a pele cola um pouquinho mais no músculo, ela fica mais definida com um pouco menos de volume, porque simplesmente a água saiu e o resultado ficou, ou pelo menos vai ficar uma boa parte, se você saber o que você está fazendo. Com certeza ajuda muito em recuperação. Alguns atletas que não são bodybuilders, né? Já recebi isso lá no Instagram, a qual abre caixinha de perguntas todo dia, se quiser me mandar uma dúvida, @LeandroTwin. Por exemplo, atleta de luta, toma para realmente aumentar a força e a agressividade. Só que tem que lembrar que o pump que dá é muito grande. Então, às vezes, o atleta quer segurar aqui a guarda. Começa a dar pump no ombro e a guarda começa a afrouxar. Então outras drogas normalmente costumam ser mais utilizadas, como, por exemplo, a oxandrolona. Pois bem, pessoal, eu vou deixar aqui uma droga que eu vou colocar como da mesma categoria, tá? Que é muito parecida em termos de efeito estético, que é a oximetolona, o Hemogenin. Então eu vou deixar aqui neste vídeo para que você conheça tudo sobre o Hemogenin.